O peso de uma vírgula mal colocada. Uma leve pausa, imperceptível para a maioria, antes de uma decisão crucial. É nesses interstícios do pensamento que a dúvida, muitas vezes, finca sua raiz mais profunda, não no grito ensurdecedor, mas no sussurro que questiona a própria capacidade, a viabilidade de um caminho, a existência de uma força maior orquestrando cada passo. E essa semente minúscula, se regada, pode se ramificar e bloquear mais portas do que qualquer obstáculo externo. O que quase ninguém te conta é que essa hesitação interna atua como um verdadeiro filtro, deformando a percepção da realidade ao invés de protegê-lo dela. A mente humana, ao duvidar constantemente de sua própria aptidão ou da sincronicidade do universo, tende a buscar e validar informações que confirmem essa crença limitante. É um ciclo autorreforçador onde a apreensão prevê o fracasso, e o eventual percalço é interpretado não como uma oportunidade de aprendizado, mas como a prova irrefutável de que a dúvida inicial estava correta. Nesse padrão, a prosperidade, sob qualquer de suas formas, torna-se uma meta distante, sempre à espreita, mas nunca tangível. Napoleon Hill, em sua observação sobre a lei do sucesso, já pontuava que o principal limitador para a concretização de qualquer aspiração não reside na falta de recursos ou oportunidades, mas na ausência de uma fé inabalável, ou, para usar uma linguagem mais acessível, na certeza mental. Ele demonstrava que a inteligência infinita, ou o Deus que muitos compreendem, opera através dos pensamentos e da crença da própria pessoa, não por um ato aleatório de benevolência que ignora a sua condição mental. A dúvida, portanto, não é meramente um estado emocional. É um bloqueio energético que impede a harmonização com as forças que podem verdadeiramente abrir caminhos. Pense nisso. Se a sua própria antena mental está suja, como você espera captar o sinal de abundância? Um erro comum é confundir fé com otimismo cego. Não se trata de ignorar desafios ou de acreditar que tudo será fácil. A verdadeira crença, aquela que Hill descreve, é uma convicção profunda que emerge mesmo diante da adversidade, sustentada pela persistência e por um propósito bem definido. Ela é o alicerce que permite que você siga adiante quando todos os sinais externos apontam para a desistência. Quando a dúvida surge, muitas pessoas tentam combatê-la com lógica pura, criando listas de prós e contras, buscando validação externa. Mas a origem da dúvida está, na maioria das vezes, em um nível mais profundo, em padrões de pensamento programados pela repetição. A quebra de expectativa acontece quando se percebe que a solução não está em mais dados, mas em uma reestruturação da própria convicção. Imagine um riacho cuja água precisa fluir para irrigar um campo fértil. A dúvida, nesse cenário, é como uma barragem construída mentalmente, tijolo por tijolo, por cada pensamento de não consigo, não mereço, não vai dar certo. Não é a ausência de água, nem a infertilidade do campo que impede a colheita, mas a barreira criada que impede o fluxo natural. Assim, os caminhos para a prosperidade, sejam eles financeiros, de saúde, relacionais ou espirituais, já existem. O que se interpõe é a nossa própria resistência subconsciente a enxergá-los e percorrê-los. A especificidade insider aqui é: a barragem não foi construída por um inimigo externo, ela é uma obra sua, muitas vezes inconsciente. A percepção de que Deus abre caminhos não é uma metáfora passiva. Na visão de muitos pensadores, incluindo Hill, ela é uma cocriação ativa. Isso significa que a sua parte neste processo é fundamental. Manter a mente alinhada com a crença na capacidade divina e na sua própria valia. A dúvida gera um atrito interno, como duas engrenagens emperradas tentando girar em sentidos opostos. De um lado, o desejo da prosperidade. Do outro,
a crença de que ela é inatingível ou que você não é digno dela. Até que esse atrito seja resolvido, o motor não pode funcionar plenamente. A antecipação de um futuro de escassez é um dos reflexos mais prejudiciais da dúvida. Ao invés de usar a mente para visualizar a plenitude e as soluções, ela se ocupa em prever os piores cenários, fortalecendo a insegurança e o medo. Essa inclinação reativa impede a proatividade e a identificação de oportunidades. Os caminhos podem estar diante dos olhos, mas se a mente está fixada na falta, na carência e no "e se der errado", esses sinais são ignorados ou desqualificados. É como olhar para a estrada com um para-brisa sujo e esperar ver a paisagem nítida. O foco da dúvida não está na solução, mas na reafirmação do problema. Muitas vezes, as pessoas anseiam por sinais claros e inequívocos de que estão no caminho certo, esperando que a prova da abertura dos caminhos venha antes do primeiro passo de fé. Mas a lei do sucesso e a filosofia por trás dela sugerem que a ordem é inversa. A confiança inabalável precede a manifestação. Não se trata de uma aposta cega, mas de um compromisso público com a própria capacidade e com a inteligência que guia o universo. Ao verbalizar para si mesmo, e talvez até para um amigo de confiança, a sua decisão de erradicar a dúvida e de focar na crença, você estabelece um novo paradigma para a sua mente subconsciente. É um juramento a si mesmo que ativará outros princípios da sua psique, buscando validação e reforço para essa nova mentalidade. A cada vez que um obstáculo aparece, o primeiro impulso da mente treinada na dúvida é recuar. É aqui que entra a reciprocidade interna. Você vai entregar à sua mente a crença de que é capaz, e ela, por sua vez, vai começar a te mostrar evidências e soluções. Não se trata de negar a realidade do desafio, mas de mudar a lente pela qual ele é encarado. Um tropeço não é mais uma validação da dúvida, mas um feedback, uma informação sobre a rota, exigindo uma recalibração, não a desistência. A verdadeira prosperidade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de superá-los com uma mente focada e resiliente. Entender a prosperidade por essa ótica significa desarmar uma crença comum, a de que o caminho se abrirá como um portal mágico, sem qualquer esforço ou confronto. Pelo contrário, a abertura acontece para aquele que já está em movimento, recalibrando a rota a cada pedra no meio do trajeto. A mente inabalável não espera a estrada perfeita. Ela constrói a habilidade de navegar qualquer estrada, transformando obstáculos em meras etapas, não em barreiras intransponíveis. O problema é que a dúvida não é apenas uma sensação fugaz. Ela atua como um programador interno, reescrevendo o código da percepção. Quando uma oportunidade disfarçada de desafio se apresenta, a voz da dúvida imediatamente amplifica os riscos, distorce as possibilidades e sabota a confiança necessária para sequer considerar o passo. É um loop vicioso. A mente duvida, então vê justificativas para duvidar e assim permanece presa na inação. Praticamente ninguém fala abertamente sobre o custo invisível dessa paralisia mental, mas é ele que drena sonhos e potencial sem que a pessoa perceba. A filosofia que inspira este pensamento, frequentemente ligada à inteligência infinita ou à lei universal, sugere que o conceito de Deus abrindo caminhos está intrinsecamente ligado à nossa própria capacidade de sincronizar a mente com um propósito claro e uma crença inabalável. Não se trata de uma divindade agindo arbitrariamente, mas de princípios universais que respondem à energia mental focada. Você não está esperando que um caminho seja asfaltado na sua frente. Você está, através da sua fé e determinação, preparando o terreno e sinalizando ao universo onde pretende chegar. Essa preparação, no entanto, exige um certo grau de renúncia.
É preciso abandonar o confortável e familiar cobertor da incerteza, aquele que nos permite justificar a falta de progresso. A verdadeira virada ocorre quando se compreende que a dúvida é uma escolha, tão ativa quanto a escolha de acreditar. É uma negociação silenciosa, um pacto entre o que você almeja e aquilo que a sua mente está disposta a sustentar. Pense numa pessoa que visualiza uma nova carreira e outra que tem exatamente a mesma aspiração. A primeira, imersa na dúvida, enxerga cada pequena dificuldade como uma confirmação de que não é para ela, desistindo ao primeiro não. A segunda, porém, com uma crença firme, interpreta o mesmo não como um mero desvio, um não ainda, ou uma oportunidade para aprimorar sua abordagem. Para qual delas os caminhos se abrem? Claramente para aquela que mantém a bússola interna apontada para o destino, ignorando os ventos contrários. É nesse ponto, na reinterpretação da adversidade, que tudo muda. A verdade é que o universo não responde aos seus desejos tímidos, mas à sua decisão inabalável. Não é o ato de querer, mas o de decidir, que ativa a sequência de eventos e encontros que parecem milagrosos. A dúvida é o grão de areia que emperra a engrenagem dessa decisão, impedindo o fluxo da manifestação. O medo, inimigo comum de qualquer grande aspiração, nasce e se alimenta na sementeira da dúvida, criando barreiras que, na maioria das vezes, existem apenas dentro da nossa própria mente. Consequentemente, cada passo pequeno, cada sim interno à sua própria capacidade, cada vez que você escolhe rechaçar um pensamento limitante, está pavimentando um trecho desse caminho divino. O acúmulo dessas microdecisões em prol da crença gera uma momentum irreversível. A reciprocidade se manifesta. Ao alimentar consistentemente sua mente com a confiança de que as soluções virão, ela, de fato, começa a apresentá-las a você em formas que antes passavam despercebidas. Quase todo mundo busca sinais externos para justificar um passo, quando o que se espera é que o sinal mais potente, a chama da crença, seja acesa internamente primeiro. Aguardar por uma prova antes de agir é como esperar o sol nascer no meio da tarde. A lei do sucesso exige um compromisso prévio, uma convicção que, por si só, começa a reorganizar a realidade ao seu redor. É um desafio à própria lógica convencional. Estabelecer esse compromisso não é apenas um exercício de otimismo, mas uma reorientação profunda da identidade. Você passa a se ver como alguém que resolve, que adapta, que transcende, e não como alguém que é detido. Essa nova identidade é o que capacita a mente a identificar os caminhos que a dúvida, em sua cegueira, esconderia. O risco de não fazer isso é viver uma vida de e se, sempre se perguntando o que teria acontecido se a crença tivesse prevalecido. A ação focada, mesmo que pequena, atua como um ímã. Ela não apenas prepara o seu eu interior, mas também atrai as informações, as pessoas e as circunstâncias necessárias. As oportunidades existem em profusão. O que varia é a nossa capacidade de reconhecê-las e, mais importante, de agir sobre elas, sem a carga pesada da apreensão paralisante. Isso não é uma promessa de riqueza instantânea, mas de uma constante descoberta e aproveitamento de possibilidades, moldando o terreno para que a prosperidade possa florescer naturalmente. A verdadeira sacada, o que quase ninguém te conta abertamente sobre essa visão de Napoleon Hill, é que a prosperidade não surge em um vácuo de passividade. Ela emerge onde há um alinhamento intencional. A suposta intervenção divina de Deus abrindo caminhos, longe de ser um evento mágico ou aleatório, manifesta-se precisamente no momento em que a mente humana se desata dos grilhões da dúvida e se sincroniza com a vasta interconectividade das possibilidades.
O termo, sob a ótica da filosofia do sucesso, pode ser lido como a materialização das leis universais que operam implacavelmente quando nosso foco e nossa fé se direcionam a um propósito claro, inabalável. A dúvida, portanto, não é meramente uma inação ou uma ausência de certeza. Ela se revela como um bloqueio ativo, uma barreira autoimposta que não só impede o avanço, mas, mais insidiosamente, cega-nos para as soluções e oportunidades que já orbitam ao nosso redor, prontas para serem percebidas e utilizadas. Essa sintonia essencial com as forças que impulsionam o sucesso não se estabelece em um único ato de vontade, por mais potente que ele seja, mas na persistência desse compromisso renovado dia após dia. É um cultivo diário de pensamentos, uma prática incessante de escolher a crença fundamentada no lugar do receio paralisante, da visão clara no lugar do ceticismo destrutivo. Poucos realmente compreendem a dinâmica sutil, porém poderosa, dessa sintonia com o que Hill chamava de inteligência infinita. Enquanto a maioria espera avidamente por validação externa, por um cheque que prove o potencial antes mesmo de investir a energia necessária, a verdade inegável é que o investimento prévio da crença genuína é justamente o motor que gera o potencial validável. Trata-se de um ciclo virtuoso inescapável. A crença impulsiona a ação focada. A ação produz resultados tangíveis, e esses resultados, por sua vez, fortalecem a crença inicial, elevando-a a novos patamares. A pergunta crucial, então, nunca foi se os caminhos seriam abertos pela providência, mas quando e como nós mesmos removeríamos os obstáculos internos para que a luz da possibilidade pudesse finalmente revelá-los. O que se exige, em sua essência mais profunda, é uma transmutação da mentalidade do recebedor passivo para a do criador ativo e proativo. É imperativo que se pare de ver a prosperidade como algo que, por mero acaso, cai do céu de forma imprevisível, e que se comece a encará-la como uma construção colaborativa e orgânica. Você planta a semente da intenção com uma fé que se torna inabalável, e o universo, em resposta a essa vibração, provê o solo fértil, a água e os recursos necessários para o florescimento. Não é um milagre que surge de um vazio, mas a remoção do véu denso que encobria o milagre já presente na interconexão fundamental de todas as coisas. A hesitação, a dúvida corrosiva, não impede somente a sua chegada efetiva, mas antes disso, o reconhecimento dessa prosperidade quando ela inevitavelmente se aproxima. Para prosperar verdadeiramente, em última instância, é preciso acreditar com uma convicção visceral que a mesa da abundância está sempre posta e que o único elemento que falta é a sua disposição genuína em sentar-se, em agir e, finalmente, em saborear o que foi preparado. Portanto, o desafio essencial não reside em buscar uma prova externa para a sua crença, mas em oferecer a prova inicial através da sua própria e inabalável convicção interna. Se você sente que este é o momento decisivo para redefinir sua relação com a dúvida e, de fato, abraçar essa filosofia de prosperidade ativa e consciente, faça um compromisso público. Deixe um "eu confio" nos comentários abaixo. Sua declaração não é apenas uma manifestação, um simples gesto no teclado. Ela é a materialização de um compromisso profundo, um ponto de virada tangível para a identidade de sucesso que você está determinado a construir. Ao manifestar essa intenção e agir sobre ela, você dá o primeiro passo concreto e visível para remover os véus e começar a ver os caminhos que antes estavam irremediavelmente obscurecidos. Que a sua ação comece aqui, com a sua voz manifesta, e ressoe amplamente em cada aspecto da sua vida.